Aos 82 anos, aprendi muitas coisas sobre a vida, mas há uma decisão da qual me arrependo profundamente: ter me mudado para um asilo. Na época, essa decisão parecia a mais certa. Minha família apoiou, prometeram que eu teria todo o cuidado e conforto de que precisava. E eu acreditei neles. Mas depois que me mudei, percebi que a realidade não era bem como eu imaginava. Muitos de vocês estão considerando essa opção, seja para si mesmos ou para um ente querido. Talvez pensem que é a escolha mais segura, ou alguém lhes disse que isso tornaria a vida mais fácil. Mas antes de dar esse passo, quero compartilhar com vocês, como alguém que já passou por isso, as 6 coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes de me mudar para um asilo. Porque a verdade é esta: viver em um asilo não é apenas uma questão de conforto. Muda tudo. E uma vez que você entra, sair de lá não é tão fácil quanto parece. Fiquem comigo até o fim, porque essas lições podem ser surpreendentes para alguns de vocês. E se você conhece alguém que está pensando em se mudar para um asilo, este vídeo pode ser algo que ele ou ela precisa ouvir antes de tomar uma decisão que pode mudar sua vida. Agora vamos começar. Arrependimento 1. Perder a minha independência. Depois que me mudei para o asilo, o que mais me abalou não foi o quarto pequeno, nem os horários de refeição fixos, nem os rostos desconhecidos. O maior choque foi perceber que eu já não tinha mais controle sobre a minha própria vida. Antes da mudança, eu tinha minhas próprias rotinas. Eu decidia a que horas acordar, quando comer, como passar o meu dia. Caminhava quando queria, cozinhava minhas próprias refeições, ou simplesmente me sentava na minha poltrona favorita para ler um livro em silêncio. Mas no asilo percebi muito rápido que a vida já não me pertencia. Tudo seguia um cronograma que não era meu. O café da manhã era em um horário fixo, mesmo que eu não estivesse com fome. As luzes eram apagadas em uma hora determinada, mesmo que eu ainda não estivesse pronto para dormir. Se eu quisesse sair, precisava pedir permissão e provavelmente esperar até que alguém tivesse tempo para me ajudar. Perguntas simples como: o que vou vestir hoje? Ou o que gostaria de comer? Passaram a parecer privilégios e não escolhas naturais. Lembro-me da minha primeira semana. Acordei em uma cama estranha. Estendi a mão para pegar o livro que costumava ler em casa. Mas quando olhei ao redor, percebi: aquele não era o meu lar. Meus livros, minha poltrona, os confortos que juntei durante anos não estavam lá. Em seu lugar, havia paredes estéreis, uma cama que eu não escolhi e um vazio estranho dentro de mim que não passava. A parte mais difícil: depois que você entrega a sua independência, recuperá-la é quase impossível. Você começa a se adaptar às pessoas, porque é obrigado. Já não discute mais sobre o jantar, apenas aceita. Quando sente vontade de caminhar, nem pergunta mais. Aprende a viver dentro do sistema deles. Mas nesse processo, vai se perdendo aos poucos. Se você está pensando em se mudar para um asilo, pergunte a si mesmo: você está pronto para abrir mão das pequenas liberdades que fazem de você quem você é? Porque quando elas se vão, você vai perceber o quanto realmente significavam para você. Arrependimento 2. Sentir-se esquecido. Uma das verdades mais dolorosas sobre se mudar para um asilo é esta: a vida lá fora continua, mesmo sem você. Nos primeiros dias, minha família prometeu que me visitaria com frequência. E eu acreditei. No início foi assim mesmo. Minha filha vinha uma vez por semana, meus netos apareciam nos fins de semana. Por um tempo, parecia que eu ainda estava conectado à minha antiga vida. Mas com o passar dos meses, as visitas foram diminuindo. Minha filha parou de vir. Agora apenas ligava. Meus netos ficaram ocupados com a escola e o trabalho. O mais difícil eram os feriados. Todos prometiam que viriam, mas os planos mudavam de última hora. E lá estava eu novamente, sentado sozinho, naquela sala onde outros idosos também olhavam para a porta com a esperança de que, talvez, hoje alguém viesse. Minha família nunca deixou de me amar. A vida apenas seguiu em frente. Como você não faz mais parte do dia a dia deles, acham que está tudo bem. Acreditam que você já se adaptou, que não precisa mais da atenção deles. Mas a verdade é esta: quanto mais tempo você passa em um asilo, mais fácil é para os outros esquecerem de você. Uma noite peguei o telefone no meu quarto
Queria ligar para o meu filho, mas hesitei. Não queria parecer um fardo. Não consegui dizer: "Filho, estou aqui, esperando por você." E coloquei o telefone de volta. Foi nesse momento que entendi. Esta agora é minha vida. Passar os dias esperando, torcendo para que alguém ainda se lembre de mim. Se você está pensando em se mudar para um asilo, pergunte a si mesmo: você está pronto para enfrentar a solidão? Porque mesmo que sua família te ame muito, uma vez fora de vista, é mais fácil também ficar fora da mente. Se essas palavras tocaram você, escreva 2 nos comentários. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos importantes. Agora vamos continuar. Arrependimento 3. Perder o sentido da vida. Quando me mudei para o asilo, pensei que estava apenas mudando de lugar. Mas depois percebi que, na verdade, também estava mudando a razão pela qual eu vivia. Em casa, eu tinha responsabilidades, rotinas, hobbies, motivos para me levantar pela manhã. Mesmo coisas pequenas, regar as plantas, preparar meu próprio café, arrumar meu quarto, davam sentido à minha vida. Mas no asilo, esses rituais diários foram desaparecendo aos poucos. As refeições já vinham prontas. A limpeza era feita por outra pessoa. As plantas já não eram minhas. Eu não cuidava delas. No começo, disse a mim mesmo que talvez isso fosse bom. Finalmente, eu ia descansar. Nada de tarefas, só relaxar. Mas depois de algumas semanas, comecei a sentir que algo faltava. Os dias se arrastavam e parecia que não havia nada para fazer, apenas esperar. E eu não era o único. Vi isso também nos outros. Pessoas que antes tinham energia, agora passavam os dias apenas sentadas, olhando. Havia um vazio nos olhos delas, como se a vida tivesse parado. Havia um senhor chamado Jorge, 84 anos. Trabalhou a vida toda como carpinteiro. Sempre consertava coisas em casa, fazia projetos pequenos na garagem. Mas aqui não havia ferramentas, nem projetos, nem nada a construir. Eu o vi se fechando aos poucos. Suas mãos, antes fortes e habilidosas, agora repousavam em silêncio sobre os joelhos. Um dia ele me disse: "Sinto que não sirvo mais para nada." E eu entendi perfeitamente. Porque quando não há mais algo por que cuidar, ou um propósito pelo qual lutar, a vida perde o sentido. A mente desacelera, o corpo acompanha, e você se sente apenas como um morador passando o tempo, em um lugar onde o tempo passa, mas nada muda. Se você está pensando em se mudar para um asilo, pergunte a si mesmo: qual é o propósito da minha vida? Porque depois que você se muda, encontrar esse sentido não é apenas passar o tempo. É uma luta para manter vivos os sentimentos que te fazem querer continuar vivendo. Se essas palavras tocaram você, escreva 3 nos comentários e inscreva-se no canal, ativando o sininho para não perder os próximos conteúdos importantes. Vamos continuar. Arrependimento 4. Enfraquecer mais rápido do que eu esperava. Antes de me mudar para o asilo, minha condição física não era ruim para a minha idade. Eu não corria maratonas, mas conseguia cuidar de mim. Caminhava, cozinhava, fazia minhas tarefas diárias. Tinha pequenos hábitos que me mantinham ativo. Alongar de manhã, andar pela casa, fazer compras no mercado. Mas depois que me mudei, tudo mudou. No início pensei que estava apenas descansando um pouco. As refeições eram trazidas até mim. Eu já não precisava ficar de pé na cozinha. Se eu precisava de algo, bastava apertar um botão e alguém vinha me ajudar. O que eu não percebia era isto: quanto menos eu fazia por mim mesmo, mais fraco me tornava. Me movimentava menos. Minhas pernas começaram a ficar rígidas. Sentar virou o normal e levantar-se passou a parecer um esforço enorme. Os músculos que levei anos para manter começaram a desaparecer em poucos meses. E isso não aconteceu só comigo. Vi isso nos outros também. Pessoas que chegaram andando sozinhas, de repente passaram a depender de cadeiras de rodas. Gente que antes era independente, agora precisava de ajuda até para as tarefas mais simples. Porque quanto mais ajuda você recebe, mais você passa a depender dela. Lembro da minha vizinha, Elizabeth, uma mulher cheia de energia, com 81 anos. Nos primeiros dias, ela caminhava todos os dias e dizia: "Só porque estou mais velha, não quer dizer que vou enfraquecer."
Mas depois de alguns meses percebi que ela já não saía tanto. Logo passou a usar uma bengala. Depois, cadeira de rodas. Um dia ela me olhou e disse: "Nem sei quando isso aconteceu, mas parece que envelheci 10 anos em poucos meses." E era exatamente assim que nos sentíamos. Quando você para de usar seu corpo, começa a perdê-lo. No asilo, tudo é feito para tornar sua vida mais fácil. Mas essa facilidade, às vezes, nos paralisa com a inatividade. Só que o movimento não é apenas conforto, é sobrevivência. Gostaria de ter sabido antes o quanto eu enfraqueceria tão rapidamente. Eu teria me forçado a me mover mais, lutado contra a preguiça, tentado continuar ativo. Se você está pensando em se mudar para um asilo, pergunte a si mesmo: você terá motivação para manter seu corpo forte em um ambiente assim? Porque quanto mais fazem por você, mais você enfraquece. E uma vez fraco, levantar-se novamente é muito mais difícil do que você imagina. Se você ainda está assistindo este vídeo e achou estas palavras valiosas, escreva 4 nos comentários para eu saber que você está aqui. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho, para não perder os próximos conteúdos importantes. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos informativos e motivadores como este. Vamos continuar! Arrependimento 5. Perder a privacidade e a dignidade. Antes de me mudar para o asilo, uma das coisas que eu não tinha pensado completamente era o quanto perderia da minha privacidade. Na minha casa, eu tinha meu espaço pessoal. Podia fechar a porta do quarto quando quisesse, sentar em silêncio e fazer tudo do meu jeito. Mas num asilo, privacidade é um luxo, e nem sempre é possível mantê-la. Desde o momento em que cheguei, senti que estava sob vigilância constante. Funcionários entrando e saindo do quarto, inspeções de rotina, espaços compartilhados por todos. Estar sozinho se torna algo raro. Até mesmo as coisas mais simples, como se vestir ou ir ao banheiro, muitas vezes exigem ajuda de alguém. Eu sei que eles estão apenas fazendo o trabalho deles, mas pedir ajuda para coisas que você fez sozinho a vida inteira não é algo fácil de aceitar. Lembro da minha primeira semana, tentando aceitar a ideia desconfortável de ter que pedir permissão. Quer tomar banho? Tem que esperar. Alguém virá quando estiver disponível. Precisa ir ao banheiro? Você aperta o botão. Mas às vezes, a espera é longa demais. Até nas refeições há pouca escolha. Se o cardápio do dia não agrada, paciência. Não há alternativa. E então há a questão dos companheiros de quarto. Nem todos têm um quarto só. Muitas vezes você precisa dividir o espaço com alguém que nunca viu antes. Tive sorte. Meu companheiro de quarto era simpático, mas ouvia histórias dos outros. Colegas barulhentos, pouco higiênicos, ou com dificuldades psicológicas que tornavam até dormir algo difícil. Por mais que você decore seu quarto, ele nunca se torna completamente seu lar. Dignidade. Essa talvez seja a perda mais dolorosa. E só percebi quanto dela eu abriria mão, depois que já estava lá dentro. Pessoas que entram no seu quarto sem bater. Profissionais que falam com você como se você fosse apenas um paciente e não uma pessoa. Rotinas impostas que ignoram seu ritmo e impõem o cronograma deles. Tudo isso vai te mudando. Chega um ponto em que você já não se sente como você mesmo. Se sente apenas como um nome em uma lista. Se você está pensando em se mudar para um asilo, pergunte a si mesmo: você está pronto para abrir mão da privacidade e do controle que teve por toda a vida? Porque uma vez que se perde, é muito difícil recuperar. Se você ainda está assistindo e essas palavras tocaram você, escreva 5 nos comentários para que eu saiba que você está aqui. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder os próximos conteúdos importantes. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos sinceros e que fazem pensar. Vamos continuar. Arrependimento 6. Perceber que sair de lá é mais difícil do que se pensa. Quando me mudei para o asilo pela primeira vez, disse a mim mesmo que era algo temporário. Na minha cabeça, eu apenas experimentaria por um tempo. Veria como era. Se não gostasse, sempre poderia voltar. Mas havia algo que eu não compreendia.
Uma vez que você entra, sair não é tão fácil quanto parece. No começo, tudo parece simples. Se não gostar, é só voltar para casa. Mas a casa já não era mais a mesma. Depois que saí, a casa ficou vazia. Administrá-la à distância se tornou difícil. Meus filhos já tinham feito algumas mudanças. Começaram a vender minhas coisas, dizendo que eu não precisaria mais delas. Até pensaram em alugar a casa. Quando falei sobre querer voltar, eles hesitaram. Tem certeza de que consegue se virar sozinha? Não seria mais seguro continuar lá? Só queremos o melhor para você. E então surgiu a questão do enfraquecimento físico. Depois de meses sem cozinhar, sem limpar, sem andar longas distâncias, já não era mais tão forte. A independência que eu tinha havia desaparecido, e a ideia de voltar tornou-se mais assustadora e mais difícil. Conheci tantas pessoas que passaram pela mesma coisa. No início pensavam, vamos só testar um tempo, mas depois perceberam que já era tarde demais. Quanto mais tempo você passa ali, mais distante fica a vida fora. E para alguns, essa possibilidade desaparece completamente. A casa é vendida, os custos de cuidados consomem todas as economias. E já não há mais nenhum lugar para voltar. Aqui está uma verdade que quase ninguém te conta. Mudar-se para um asilo parece uma decisão reversível. Mas para a maioria não é. O asilo vai se tornando, pouco a pouco, todo o seu mundo. E quando você percebe aquele mundo que conhecia, já virou apenas uma lembrança distante. Se você está pensando em se mudar para um asilo, pergunte a si mesmo: estou preparado para a possibilidade de nunca mais voltar? Porque uma vez adaptado, reunir a força física, financeira e emocional para sair pode ser muito mais difícil do que imagina. Se você ainda está assistindo este vídeo e achou essas palavras valiosas, escreva 6 nos comentários para eu saber que você está aqui. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder vídeos importantes como este. Seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo conteúdos sinceros e que fazem pensar. Muito obrigado e lembre-se, para tomar a decisão certa, é essencial conhecer a verdade. Reflexões finais. Olhando para trás, não me arrependo de envelhecer, mas me arrependo de ter acreditado que o asilo era minha única opção. Quando me mudei, pensei que encontraria conforto, segurança e uma melhor qualidade de vida. Mas o que encontrei foi um mundo onde fui perdendo, pouco a pouco, minha independência, minha privacidade, meu propósito e até meu próprio senso de identidade. Isso não significa que todos os lares de idosos são ruins. Não. Para algumas pessoas, esses lugares oferecem o cuidado e o apoio de que realmente precisam. Mas antes de tomar essa decisão, pense com muito cuidado no que você pode estar abrindo mão. Porque, uma vez que você entra, a vida nunca mais é a mesma. Se eu pudesse viver tudo de novo, teria lutado mais para continuar na minha própria casa. Teria buscado formas de receber ajuda sem abrir mão da minha liberdade. E teria pensado com mais clareza se eu realmente precisava de uma mudança tão definitiva. Se você está prestes a tomar essa decisão, pergunte a si mesmo: isso é realmente o melhor para mim? Ou apenas a opção que parece mais fácil neste momento? Porque a vida que você tem hoje, suas rotinas, sua independência, suas escolhas, valem a pena serem preservadas pelo maior tempo possível. Obrigado por estar conosco neste vídeo de hoje. Sua opinião é muito importante para nós. Escreva nos comentários uma frase. O que você aprendeu hoje e como pretende aplicar isso em sua vida? Ler os seus comentários nos dá motivação e inspiração. Se este vídeo foi útil para você, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe. Talvez essas palavras ajudem alguém a tomar a decisão certa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.